Lei dos gases. Vamos lá, lembrando que a ordem dos exercícios às vezes está diferente, ou a ordem das alternativas, por isso que eu tô gravando exercício por exercício, com um enunciado para a gente se localizar, tá? Então, aqui, calcule o volume ocupado por 10 mols de água de gás hidrogênio a 27 graus Celsius e 2 atm. Qual é a opção correta? Vamos ver o que a gente tem? Sempre elencando os valores que o exercício dá pra gente. Pressão, 2 atm. Temperatura, 27 graus Celsius. Só que eu não posso usar em 27 graus Celsius, eu tenho que usar em Kelvin. Então, eu vou somar com o fator de conversão aqui, que é 273. Somei, eu vou ter 300 Kelvin. Número de mol, 10, que foi dado. O R, 0,082, tá? Esse é o R padrão. E o volume, eu ainda não sei, é o que eu vou buscar. Então, vamos lá. A lei dos gases, a lei fundamental aqui. Pressão vezes volume é igual número de mol vezes a constante e temperatura, tá? Então, PV igual a nRT. Quem quiser decorar ainda aquelas frases clássicas, por você nunca rezei tanto. Então, eu tenho aqui pressão, 2, que foi me dado. Volume é o que eu quero saber. Número de mol me deu, 10. A constante, 0,082, quando é para atm, que é a pressão. Quando muda para milímetros de mercúrio, eu tenho outro R. E 300, que é a minha temperatura já em Kelvin. Vou isolar o volume, que é o que eu quero. Então, eu vou fazer essa multiplicaçãozinha aqui, 246, dividido por 2. Eu vou encontrar um volume de 123 litros, tá bom? Esse é o volume que eu vou encontrar para esse exercício. Próximo. Qual o volume ocupado por 5 mols de gás hélio a 127 graus e 10 atm? Vamos lá. Tem aqui número de mol, ele me deu 5. Temperatura, 127 graus, eu somo com 273 para ter 400 Kelvin. Pressão, 10 atm. O R, como é atm, é 0,082. O volume é o que eu quero saber. Então, vou aqui. PV igual a nRT. Quero isolar o volume, igual ao exercício anterior. Eu vou encontrar aqui um volume de 16,4 litros. Próximo. Calcule o volume ocupado por 20 gramas de gás hidrogênio a menos 23 graus Celsius e 5 atm. Vamos lá. Agora, ele não deu pra gente número de mol, mas ele deu meios pra gente conseguir o número de mol. Ele deu massa, ele deu massa molar, que fala-se aqui pra mim, 2 gramas por mol. Então, vamos lá. Número de mol, massa sobre massa molar. A massa é 20, massa molar 2. Então, eu vou encontrar aqui 10 mol. Então, já tenho o número de mol. Temperatura, menos 23, mais 273. Vou ter 250 Kelvin. Pressão, 5 atm. O R, 0,082. Preciso encontrar meu volume. Então, PV igual a nRT. Vou isolar o volume, substituo tudo que eu tenho e vou encontrar 41 litros, ok? Vamos lá. Próxima aqui. Conta toda a história do uso da bicicleta, nananã, alternativas, e tá falando para encher o pneu. Então, aqui, a massa de hélio necessária para inflar um pneu de 0,4 litros de volume com pressão correspondente a 6,11 atm e 25 graus Celsius seria... Então, vamos lá. Tenho volume, 0,4, temperatura 25, então 25 mais 273, 298. Número de mol, eu não sei. Eu tenho o R e eu tenho o P, tá? Então, vou substituir para isolar o N. Encontrei número de mol, tá? Aproximadamente 0,1. Aí, agora, eu tenho que calcular, ele quer saber a massa, ele não quer saber o número de mol. Mas, com o número de mol, eu consigo relacionar massa sobre massa molar. Então, eu tenho 0,1, massa, que eu quero encontrar, massa molar 4, que é do gás hélio, tá? O hélio vale 2 na tabela periódica, o gás
eu tenho lá o valor do hélio que é 4, certo? Então, a massa molar aqui, a massa que eu vou encontrar aqui, 0,4 gramas. Mais um gás de volume 0,5 metros cúbicos, a temperatura de 20 graus Celsius é aquecida até a temperatura de 70 graus Celsius. Qual será o volume ocupado por ele se essa transformação acontecer sob pressão constante? Então, agora a gente não vai usar mais a relação PV igual a nRT. Agora, a gente vai ter estados iniciais e estados finais, porque ele tá pedindo aqui qual vai ser o volume quando aumentar a temperatura. E ele disse para mim que a pressão é constante, então eu vou fazer aquela relação de P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2. Como ele disse para mim que a pressão é constante, eu não vou precisar usar pressão, só vai sobrar para mim volume e temperatura, tá? Então, eu tinha um volume inicial e uma temperatura inicial. Eu quero saber qual vai ser o volume final com a minha temperatura final depois que ela aumentou. Lembrando sempre de passar para Kelvin temperatura, ok? Vou fazer aqui, isolar o meu V2, então, eu cruzei aqui, então, 0,5 vezes 343, e aqui, V2 vezes 293. Eu vou ter aqui, isolando o meu V2, vou encontrar que o volume ocupado quando a temperatura aumentar é de 0,585 metros cúbicos. Próximo exercício. Num determinado instante, o recipiente 1 contém 10 litros de gás, a temperatura ambiente e a pressão de 2 atm. Então, temperatura ambiente. Enquanto o recipiente 2 está vazio. Vamos continuar lendo aqui. Abrindo-se a torneira, o gás se expande, exercendo a pressão de 0,5 atm, enquanto retorna à temperatura ambiente. O volume do recipiente 2 em litros é. Então, a temperatura continua sendo ambiente. Então, vamos aqui, aquela mesma relação, P1, V1, T1, P2, V2, T2. Temperatura constante, então não tem alteração, eu só tenho mudança aí de pressão e de volume, certo? Então, eu vou substituir aqui, eu quero o volume 2. Vou substituir, então, valor de pressão inicial, volume inicial e o meu P2. Vou encontrar aqui o meu volume de 40 litros, ok? Só que eu quero saber qual é o volume do recipiente 2. Só que esses 40 é o volume que o meu gás ocupou no total, tá? Então, ele estava num recipiente, a hora que abriu, ele ocupou o recipiente 1 e o 2. Então, ele ocupou todo o espaço. E aí, eu sei que o recipiente 1, eu consigo ter o volume de 10 litros. E eu encontrei no total 40. Então, quer dizer que meu recipiente 2 é 40 menos 10, 30 litros, ok? Lembrando sempre que gás ocupa todo o volume que tem disponível para ele. Então, por isso que a gente tem que olhar bem para a questão e ver o que ela está pedindo. Antes, ele estava ocupando um volume de 10. A hora que liberou o espaço 2 para ele, ele ocupou no total 40. Então, eu quero saber quanto valia só o recipiente 2. Então, era 40 menos 10, 30.